Outro assunto muito importante da nossa região, a escassez de água, pessoal, já é uma dura realidade que o Brasil está enfrentando nesse momento. Especialistas com quem nós já conversamos, inclusive aqui ao vivo, dizem que no mês de novembro próximo vai ser um período com sistema hidrelétrico sob estresse. Agora, por outro lado, aqui no Distrito Federal, a água disponível para consumo humano não deve faltar. O secretário de Meio Ambiente do Distrito Federal, José Sarney Filho, está conosco ao vivo e diz que as chances de crise hídrica para os brasilienses são mínimas, não é, secretário? Obrigado pela presença. Nós estamos mesmo com os reservatórios em situação confortável? Obrigado, boa tarde a todos, amigas e amigos que estão nos ouvindo, nos vendo. Estamos sim, graças a Deus, aqui em Brasília, os nossos dois principais reservatórios estão todos dois acima de 70%, então Santa Maria está com mais de 80% e o Descoberto está com 70%, então a crise hídrica, esse ano nós temos absoluta certeza que no que diz respeito ao consumo humano, ela não vai existir. Isso é estabelecer uma diferença, né? A água disponível para o consumo humano aqui dos brasilienses não é a mesma da qual a gente depende para a geração de energia elétrica. Então é importante que o brasiliense entenda, a tranquilidade é para água para beber, lavar roupa, eventualmente lavar o carro, não pode fazer isso com exagero se não tem desperdício, mas é necessário economizar energia elétrica, né? Porque uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Isso. A água depende dos nossos reservatórios aqui. A energia depende dos reservatórios do Brasil todo, que estão todos eles, na sua grande maioria, em baixa, com uma capacidade já quase no limite. Então, são duas diferenças básicas. Nós também temos uma preocupação, aproveitando essa audiência de vocês, que é grande, e essa preocupação ambiental, com as queimadas. Eu sempre aproveito essas oportunidades para dizer que nós estamos num período crítico e é importante que se tomem todas as cautelas. Vamos ser responsáveis. Nós podemos dizer que nos 2 últimos anos, no ano passado e nesse ano, nós conseguimos diminuir até agora o número de extensão de áreas queimadas nas unidades de conservação, porque há uma maior conscientização, educação ambiental, fizemos os aceros e contratamos os brigadistas também no momento certo. Coisa que o Pantanal, os estados do Pantanal deveriam ter feitos, contratarem muito mais brigadistas, fazer os aceros. Então, enquanto ano passado o Brasil todo foi recordista em fogo, todos os biomas, Brasília diminuiu o número de queimadas nas unidades de conservação em 50%. Esse ano está sendo mais difícil, mas mesmo assim, eu ainda não contabilizei ontem e hoje os incêndios na Flona e os incêndios na floresta, na unidade de conservação do Parque Nacional. Mas, até agora, nós temos tido êxito em não deixar que a área dos incêndios aumentasse. Deixa eu aproveitar que o senhor está falando desse assunto, secretário, perdão interrompê-lo, só para trazer essa informação. O Corpo de Bombeiros conseguiu conter nessa madrugada o incêndio no Parque Nacional de Brasília. E pela última informação dos bombeiros, para a nossa equipe, foram um pouco mais de 800 hectares de área queimada. Para você em casa ter uma ideia, 1 hectare é como se fosse a área do Estádio Nacional Mané Garrincha, ali do gramado. Quando se queima 800, é 800 vezes o tamanho daquele gramado. Na noite de quarta-feira, o Corpo de Bombeiros recebeu uma solicitação para conter as chamas lá na área ambiental. De acordo com a perícia, no começo da semana, esse fogo começou pelos entulhos próximo a Santa Luzia, na cidade estrutural. O laudo final da perícia fica pronto em 30 dias. Então, lembrando para você de casa que se você vir um foco de fumaça, de incêndio, ligue imediatamente para o Corpo de Bombeiros, porque quanto antes, é 193 o telefone, quanto antes os militares chegarem ao local, mais fácil vai ser controlar esse fogo. É o que o senhor estava dizendo, né, secretário? Precisa ser responsável, porque um incêndio que começou ali para queimar lixo na área da estrutural acaba devastando uma área de preservação nossa. Esse é um dos grandes problemas. Lixo, material de resíduo de plantas, de poda, não se deve tocar fogo, principalmente nesse momento. Deve-se tomar cuidado também com o cigarro, a ponta do cigarro que se joga. Se ela pega uma área seca, ela espalha um fogo e cria prejuízo. Mas, graças a Deus, a população cada vez mais está consciente e os cuidados foram todos eles feitos. Os brigadistas também têm ao lado do Corpo de Bombeiros, que eu não canso de elogiar, de Brasília, que é uma referência nacional
é uma referência, inclusive, internacional no combate aos incêndios florestais. Esse Corpo de Bombeiro também tem prestado um relevante serviço com rapidez, impedindo uma catástrofe maior. Então, a gente tem conseguido, mas não depende só dos órgãos governamentais, depende de você, depende de cada um de nós. Secretário, o que o senhor pode dizer é que o pessoal que precisava ser contratado para que a gente esteja de prontidão para combater essa chama foi contratado. Tá todo mundo, basta acionar que tem militar e brigadista para ir atrás do fogo, né? Foi contratado e foi contratado principalmente, mais importante, no prazo bom. Não foi contratado como outros estados fazem sempre, quando o incêndio já está disseminado em todas as regiões, em todos os parques, não. Foram contratados em começo de agosto e justamente preparados com toda uma estrutura. Junto com o nosso Corpo de Bombeiro, nós estamos muito bem aparelhados. E com a participação da população e dos meios de comunicação, nós estamos realmente nos diferenciando do resto do país, fazendo bem às futuras gerações. Um negócio para o senhor e para a senhora que nos acompanham agora e que eventualmente nunca tenham participado de um trabalho de combate à chama. Evidente que eu nunca fui lá apagar o fogo, mas como repórter já acompanhei esses militares em loco e é um trabalho inglório. Você apaga uma labareda de cá, surge outra no meio do mato, o vento, a secura, tudo atrapalha muito. Então pensa bastante antes de atear fogo em lixo ou em folha seca perto da sua casa, porque você não faz ideia do desastre que começa quando você simplesmente bota fogo num saco de lixo. Quem nunca participou de um trabalho de combate a incêndio florestal não tem noção do desgaste das equipes e da dificuldade que é muitas vezes acessar locais de mata fechada, que são muito difíceis para os bombeiros chegarem até lá e trabalharem. Então é desesperador. O secretário, eu peço então que o senhor reforce esse apelo, né, para as pessoas que estão em casa. Vamos viver ainda 2 meses de secura muito intensa, não é hora de brincar com fogo. Com certeza. Olha, nós estamos chegando na Semana do Cerrado. O Cerrado é o segundo maior bioma brasileiro, é a savana mais biodiversa do mundo, que tem a maior biodiversidade, maior variedade de animais, de plantas, é produtora de água do Brasil e preservar o Cerrado contra as queimadas, preservar os bichos do Cerrado, as plantas do Cerrado, é preservar o presente para que os nossos filhos no futuro possam usufruir desse bem tão maravilhoso que é o Cerrado brasileiro. Secretário de Meio Ambiente do Distrito Federal, José Sarney Filho, conosco ao vivo no SBT Brasília, primeira edição. Secretário, obrigado pela presença. Obrigado a todos. Até a próxima.